A paz, queridos. Que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical, para nós darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no profeta Daniel. E hoje nós já chegamos na lição de número 6. E a lição de número 6 ela está abençoadíssima, tá? Porque hoje nós vamos falar sobre a queda do Império Babilônico. E para isso eu convido vocês a abrir as vossas Bíblias em Daniel capítulo de número 5, tá? O autor da nossa revista, ele pede para ler alguns versos, mas eu gostaria que vocês, como bom estudante da Bíblia Sagrada, conhecedores profundo das Sagradas Escrituras e desejoso de conhecer ainda um pouco mais da Palavra de Deus, que lesse todo o capítulo 5 de Daniel, porque nós vamos extrair algumas verdades, e a aula de número 6, ela está assim de uma forma verdadeiramente imperdível. Então abra sua Bíblia no capítulo 5 de Daniel, que nós vamos aprender algumas verdades acerca da queda do Império da Babilônia. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para um novo projeto meu. Eu lancei essa semana, eu coloquei na internet o projeto Malaquias. O projeto Malaquias, plantando hoje, colhendo amanhã, foi um projeto que Deus colocou no meu coração. E eu gostaria, querido, eu vou fazer esse apelo aqui na minha aula, tá? Eu gostaria que você fizesse parte desse projeto, tá? Eu tenho orado, eu estou orando a Deus, eu já venho algum tempo orando para que Deus levantasse alguns recursos, me desse possibilidade para que algumas ideias que Ele tem colocado no meu coração, ela possa ganhar vida, eu possa começar a executá-la. Então Deus me deu esse projeto, é o projeto Malaquias, plantando hoje, colhendo amanhã, tá? Deus tem colocado a obra missionária dentro do meu coração. Eu quero fazer algo para Deus relacionado à obra missionária, tá? Eu quero levar esse meu conhecimento em algumas partes do nosso país, verdadeiramente para pessoas carentes, para pessoas necessitadas, para pessoas ainda que não teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E eu gostaria de estar me disponibilizando a levar a palavra de Deus, fazendo a obra missionária. Mas para isso eu não consigo fazer sozinho. Eu não consigo realizar essa obra sozinho, tá? Esse projeto meu, ele tem apoio do meu pastor presidente aqui na cidade de Caçapava, interior de São Paulo. Eu tenho a mais absoluta certeza que esse projeto é um projeto que nasceu no coração de Deus. E é por isso que eu pedi 1000 pessoas que estivessem contribuindo para esse meu projeto. Esse projeto ele vai envolver tanto a obra missionária como a obra educacional. Vocês têm visto a seriedade com que eu tenho tratado a palavra de Deus. Vocês têm visto o meu compromisso com a palavra de Deus. Aonde eu tenho ido nesse Brasil pregar, tá? Eu já fui no Maranhão, no Ceará. Eu já fui no Espírito Santo. Vou voltar agora no Espírito Santo. Eu estou indo agora para Goiás. Aonde eu tenho pregado aqui no estado de São Paulo, pessoas estão sendo prova de que eu não negocio o Evangelho, que eu não fico vendendo as minhas mensagens de forma alguma, mas eu preciso que vocês, querido, me ajudem no projeto Malaquias. Qual vai ser o valor, Fábio? Não existe valor, é aquilo que Paulo disse na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 9, você vai ofertar aquilo que Deus colocar no teu coração. Oferte com amor, mas oferte também em terra fértil. Tem muitas pessoas que infelizmente semeiam em terra improdutiva, em terra duvidosa. E vocês têm visto o meu comprometimento, vocês têm visto a minha seriedade. E é por isso que eu estou lhe pedindo, é por isso que eu estou convocando que Deus levante um exército de 1000 pessoas que me ajude mensalmente com uma oferta voluntária para o projeto Malaquias, plantando hoje, colhendo amanhã. Eu tenho muito desejo no meu coração de levar conhecimento, espalhar conhecimento muito mais para pessoas que não têm a possibilidade, aonde muitos catedráticos não vão, aonde muitas pessoas não vão. Eu estou me disponibilizando a ir, e para isso eu preciso da tua ajuda, querido. Eu preciso da tua ajuda. Então, se você sente esse chamado,
Venha fazer parte do projeto Malaquias. Venha fazer parte do meu ministério. Você já tem sido parte do meu ministério. Ajude com aquilo que Deus colocar no seu coração. Me ajude mensalmente, que eu tenha mais absoluta certeza que vocês provarão o melhor de Deus. Ouve a minha explicação de Malaquias 3:10 no meu vídeo sobre o verbo provai. Vocês vão ficar surpreendidos com a revelação que eu trago naquele texto. Mas eu estou pedindo 1000 pessoas, e vocês farão parte dessas 1000 pessoas. Que Deus continue realmente abençoando a vida de vocês. Que Deus realmente continue prosperando o ministério e continue prosperando a vida profissional, a vida familiar e a vida espiritual de vocês. Que Deus realmente continue abençoando a tua vida. Amém? Era isso que eu queria falar sobre o projeto Malaquias. Logo vai ter novidades. Periodicamente eu vou falando sobre esse projeto Malaquias, que eu tenho certeza de uma coisa: foi um projeto que nasceu no coração de Deus. Amém? Vamos para a aula, para mais uma aula abençoada. A queda do Império Babilônico, né? Vocês viram que eu estou até gravando agora de pé, né? Algumas pessoas me pediram, né? Se vocês gostarem, né, de eu estar de pé aqui, você coloca um joinha aí. Ô, professor, ficou legal? Não, eu prefiro que você fique sentado, né? A maioria vai vencer aqui, né? Porque aqui é democracia, né? Então, se vocês quiserem que eu sento, eu sento. Se vocês quiserem que eu fique de pé, eu ficarei de pé, né? Lição de número 6, a queda do Império Babilônico, né? E eu escrevi da seguinte forma: a lição dessa semana mostra mais uma vez a soberania divina. Essa lição, como eu sempre venho falando no livro de Daniel, a soberania de Deus é algo plausível. A soberania de Deus é algo latente. A soberania de Deus é algo visível. Nós percebemos que a vontade de Deus é a vontade que prevalece. O capítulo 5 do livro de Daniel, ele nos ensinará que os nossos impérios um dia pode cair. Foi isso que me chocou nessa aula. Foi isso que me chamou a atenção nessa aula. Que a queda da Babilônia, e nós vamos ver nessa aula o que pode fazer com que os nossos impérios um dia caia, um dia acabem, um dia venha a ruína. O capítulo 5 de Daniel, ele nos ensina que a indiferença, que a rebeldia, que o descaso, que o desrespeito, que os prazeres, ou seja, em suma, em resumo, que os pecados tem o seu preço. O capítulo 5 vai deixar muito bem claro que aquilo que você planta, você colhe. O capítulo 5 vai deixar de uma forma muito bem clara que o pecado tem o seu preço. E é isso que nós devemos tomar muito cuidado, que o pecado ele tem um preço. E a queda da Babilônia, ela nos ensina justamente isso, que os nossos impérios, que o teu império, que o meu império, um dia, se ele não for bem observado, ele vem à ruína. Então o capítulo 5, ele nos ensinará que a indiferença, a rebeldia, o descaso, o desrespeito, os prazeres, ou seja, o pecado, ele tem um preço. Então nessa aula eu gostaria de comentar qual o real motivo da queda da Babilônia. E aí eu começo com uma reflexão: será que a Babilônia, ela acaba no ano 539, no ano 539 a.C., por causa da profecia de Daniel no capítulo 2? Será que a Babilônia ela termina porque um dia, a Bíblia diz, vocês se lembram da lição, que Nabucodonosor teve um sonho, que ele viu uma estátua que tinha a cabeça de ouro, o peito e os braços de bronze, de prata, os quadris, ele tinha os quadris e o ventre do que? De bronze. E ele tinha as pernas do que? De ferro. E os pés de barro e ferro misturado. E a Bíblia diz que a cabeça era de ouro, era a Babilônia. Será que foi por causa de uma profecia que Deus então acaba com o reinado da Babilônia? E eu fiquei pensando sobre isso. E eu afirmo nessa aula que não foi por causa da profecia. Não foi por causa da profecia de Daniel. Preste atenção no que eu vou dizer, querido.
pois a Babilônia poderia ter terminado de uma outra forma. Perceba uma coisa, que foi Deus que levantou a Babilônia como castigo para o povo de Israel. Foi Deus que levantou o império da Babilônia. Ele menospreza a Síria e o Egito, como eu disse nas aulas passadas. Ele levanta a Babilônia. A Babilônia foi um instrumento de Deus para ensinar o seu povo. Mas a Babilônia poderia ter terminado de uma outra forma, e não da forma que ela terminou. Babilônia poderia ter terminado debaixo da bênção de Deus, porque Deus, de uma forma ou outra, como nós vimos, tanto no capítulo 1, 2, 3 e 4, Deus sempre intervindo na história de Nabucodonosor para levá-lo ao arrependimento. Então nós observamos o seguinte: Babilônia não é destruída por causa de uma profecia, ela é destruída pelo seu próprio orgulho. Olhe para Saul. Saul começou bem o seu ministério. Ele reina 40 anos. Ele começou bem o seu ministério, mas ele terminou mal o seu ministério. Então não foi por causa de uma profecia. Querido, tudo na vida um dia termina. Todos os reinos um dia passarão. Tudo na vida terá o seu fim. Todos os ministérios terão um fim. Um dia eu vou terminar o meu ministério. Um dia eu vou terminar o meu ministério, eu vou ter que passar o meu ministério para alguém. Vai surgir alguém melhor do que eu, vai surgir alguém com o ministério que eu teria que passar para ele. Mas o problema não é como você termina, o problema não é terminar o ministério, mas é como termina o seu ministério. Olha, eu quero mostrar para vocês, olha a vida de Moisés. Moisés, ele começou seu ministério chamado por Deus. Ele foi chamado para uma grande obra, mas no final do seu ministério, quando Deus disse para ele: Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Moisés, ele não murmura. Moisés, ele não boqueja. Moisés fala: já que eu não vou entrar na terra prometida, agora eu vou pecar, agora eu vou ter uma vida dissoluta. Não, a Bíblia diz que ele sobe no Monte Nebo, vê a terra prometida e morre. Moisés, ele teve um sepultamento que nunca na história alguém teve. Aonde foi enterrado Moisés? Ninguém sabe. E quem é que fez o seu enterro? O próprio Deus. O Eterno literalmente enterrou ou escondeu para si o corpo de Moisés. Então perceba uma coisa, o ministério dele teve um fim, mas teve um fim glorioso. Olha para Elias. Um dia Deus disse para ele: Elias, seu ministério vai acabar. Mas vai acabar, senhor? Vai. Unge um rei, mas agora prepara também um profeta. Quem? Vai ser Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu segue os passos de Elias. Por volta de 12 anos ele fica sendo servo do profeta Elias. Mas a Bíblia diz que quando Elias termina o seu ministério, ele não terminou o seu ministério na soberba, ele não terminou o seu ministério no pecado, ele não terminou o seu ministério na arrogância, ele terminou o seu ministério debaixo da unção poderosa de Deus. Percebe que Elias, quando ele termina o seu ministério, ele sabia que o ministério dele ia acabar, e ele sabia que já tinha um sucessor, mas ele termina debaixo da poderosa graça de Deus. A Bíblia diz que ele foi um dos únicos homens que não provaram a morte. Elias e Enoque não provaram a morte. Um dia a Bíblia diz que Elias, ele foi trasladado ao céu pelo próprio Eterno. E quando ele estava sendo trasladado, a capa de Elias pega-me quem? É jogada sobre quem? Sobre Eliseu. Você sabe o que eu quero demonstrar aqui? Que a Babilônia poderia ter terminado de uma outra forma, mas ela não terminou de forma gloriosa. Por quê? Por causa da soberba dos seus reis, por causa da soberba daqueles homens. É por isso que quando Deus ministrou isso no meu coração, eu fiquei assim de uma forma muito impactada. Eu gostaria justamente de falar sobre isso com vocês nessa aula. Cuidado, como nós vamos terminar o nosso ministério, como nós vamos terminar o nosso império que Deus tem colocado no nosso coração e na nossa vida. Observa que como eles terminaram, como Elias terminou e como Moisés terminou, um sepultado pelo próprio Deus, o outro não provando da morte. Nós precisamos entender o que o salmista disse no Salmo 33, verso 10 e 11.
Olha o que o salmista disse: o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Nós precisamos entender que Deus está no comando, então é Ele que estabelece a hora de parar. E quando ele diz que vai terminar, eu preciso terminar debaixo da sua orientação. Eu preciso aceitar que Deus tem os seus propósitos. Mas Nabucodonosor não aceita, Belsassar não aceita, a Babilônia não aceita Deus intervindo na sua história. Então ela poderia ter terminado a sua vida debaixo da orientação de Deus, mas não. Ela termina de forma caótica. Ela termina sendo lembrado, sendo como algo tipológico do que? Da Babilônia do diabo. Ela é lembrada no Apocalipse como obra do diabo. E ela poderia ter sido lembrada como o quê? Como alguma coisa benéfica, como alguém que estava contribuindo para a obra do Senhor. Mas não, o problema dela não foi o seu início, foi o seu término, foi como ela terminou. E para isso nós temos que entender quem foi Belsassar. Porque o capítulo 5, ele vai entrar num outro reinado. Nós estamos diante da Babilônia, mas a Bíblia diz que estava reinando naquele momento Belsassar. E quem foi Belsassar? Para nós entendermos quem foi ele, nós precisamos compreender um pouquinho da história do livro de Daniel. E eu gostaria que você tivesse um pouquinho de paciência, 3 minutinhos, nós estaremos já falando quem é Belsassar, e depois eu estarei entrando nos motivos da queda da Babilônia, que talvez pode ser um dos motivos que levaram muitos homens e mulheres de Deus a fracassarem nos seus impérios. Então vamos observar agora quem foi Belsassar. A nossa história até agora era falando sobre Nabucodonosor. A nossa história era tudo sobre Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele reina até o ano 562 a.C. Ele reina por volta de 43 anos. Esse Nabucodonosor da nossa história é o Nabucodonosor filho, porque o Nabucodonosor pai, ele morre provavelmente depois de 1 ou 2 anos, tá? Provavelmente que Daniel já estava na Babilônia. Mas o nosso personagem, Nabucodonosor o Grande, ou o filho, ele reina até o ano 562 a.C. E aí ele morre, ele reina 43 anos, ele deixa o seu filho. E o filho dele tinha um nome assim maravilhoso, né? Olha o nome do filho dele, Evil-Merodach, né? Evil-Merodach era o seu filho. E esse filho dele reina apenas 2 anos, de 562 até 560 a.C. Mas o filho de Nabucodonosor, o Evil-Merodach, ele tinha um cunhado. O cunhado dele era chique, já no nome, né? Porque olha o nome do cunhado dele, né? A gente tem que fazer força para ler esse nome, né? Neriglissar. Neriglissar era cunhado de Evil-Merodach, tá? Ele era cunhado de Evil-Merodach. E Neriglissar, ele era um homem assassino. Ele era um cunhado tão gente boa que ele teve o capricho de matar o seu próprio cunhado. Ele mata então o filho de Nabucodonosor, e ele então reina por 4 anos. Mas a história diz que acabando o seu reinado, entra um homem muito fraco, por nome de Labasse-Marduk. E ele fica tão pouco tempo no reinado que ele reina apenas 2 meses. E aí quem entra na história? Nabonido. Quem era Nabonido? Nabonido, ele reina de 556 a 539. Ele é o último rei da Babilônia. Ele reina por 17 anos. Por 17 anos ele fica no reinado. Nabonido, ele casou-se com uma das filhas de Nabucodonosor. E desse relacionamento eles tiveram um filho. E como chamou o seu filho? Belsassar. O nome, o personagem central do capítulo 5 de Daniel. É o homem central, tá? E a história diz que Nabonido, ele era o rei, mas o seu filho era o vice-governador. E ele passa a administrar tudo dentro da Babilônia. Então, conhecendo um pouquinho dessa história,
Nós vamos então agora falar sobre os motivos da queda da Babilônia. Belsazar, ele era um homem ímpio, era um homem promíscuo, era um homem amante do pecado. E por causa de suas atitudes soberbas, por causa de suas atitudes arrogantes, desprovida da graça de Deus, é que o seu império vem a ruir. A Babilônia só terminou dessa forma por causa da arrogância dos seus reis. É isso que eu quero que vocês entendam. A Babilônia poderia ter terminado de uma outra forma. O término dela era inevitável. Mas como terminar? É como Deus falar para vocês que o ministério de vocês vai acabar X. Mas como vai terminar esse ministério? Lembra de Saul? Saul foi levantado por Deus, mas como Saul terminou o seu ministério? Debaixo da graça ou debaixo da maldição? Debaixo da bênção ou debaixo da maldição de Deus? É isso que eu quero que vocês entendam, que a Babilônia poderia ter terminado o seu ministério de outra forma, e não da forma que terminou. Mas por quê? O que levou a Babilônia a terminar dessa forma? De uma forma horrenda, de uma forma desprovida da graça de Deus. Primeiro motivo: ostentação de poder. Verso de número 1: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 de seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Belsazar, ele estava ostentando poder. O texto diz que ele deu um grande banquete, foi grande mesmo o seu banquete. Para quê? Para 1000, não 1000 ralé, mas 1000 poderosos do seu reinado. Foi para 1000 pessoas grandes, de altas posições. O que Belsazar queria mostrar? Ele queria mostrar sua força. Ele queria mostrar que ainda estava no controle de todas as coisas. Existe um autor por nome de Xenofonte, que ele nos informa que a arrogância desse homem foi tão grande, a ostentação de poder dele foi tão grande, que nessa festa ele demonstrou que tinha alimentos para uma possível invasão, ou por um possível cerco na cidade de Babilônia, que tinha alimentos ali, que era capaz de sustentar a sua nação por 10 ou mais longos anos. Existem alguns teóricos que vão dizer que esses alimentos duravam mais de 20 anos, ou seja, se a Babilônia ficasse de forma inviável, sem fazer os seus trâmites comerciais, vendendo ou comprando de outras nações comida, eles tinham em estoque dentro da Babilônia cerca de alimentos que varia de 10 a 20 anos. Era isso que ele estava querendo ostentar naquele momento, o poder. Então a primeira coisa que eu aprendo: quando eu ostento poder, a minha ruína será decretada. Tem muitos obreiros, muitas pessoas ostentando poder, ostentando o nível da sua agência, ostentando o quanto ele prega nesse Brasil afora. Ele fica ostentando, ele fica fazendo marketing do seu próprio nome, ostentando que ele é mais poderoso do que o outro. Esses dias eu vi na internet 2 pregadores brigando, e eu fiquei assim: meu Deus, em que país nós estamos vivendo? Um falou que tinha 2 DVDs gravados e que pregavam no Brasil inteiro. O outro ostentando também que tinha pregado na Suíça, que tinha pregado fora do Brasil, que tinha pregado em Portugal. E ele ficava falando assim: aonde você pregou? O outro falava: eu preguei no Brasil. Ele falou: mas eu já preguei fora do Brasil. Sabe, querido, essas coisinhas, um ostentando poder. Quando nós ostentamos poder, nós estamos breve à ruína. Eu fico ainda mais impressionado que são homens que estão na mídia, são homens que pregam em grandes congressos, mas nos bastidores eles ostentam poder. E nós precisamos quebrar isso.
Nós precisamos neutralizar isso imediatamente. O que? Essa ostentação do poder dentro do meio gospel, entre os pregadores, entre os cantores, entre os ensinadores. Nós não precisamos de holofotes, nós precisamos de homens compromissados com a palavra de Deus, que negam o pecado. É isso que nós precisamos. E ele estava ostentando o poder. Olha, eu tenho alimento aqui que eu posso governar sem ajuda de ninguém, sem interferência de ninguém, de 10 a 20 anos. Pare de ostentar poder, querido. O seu império pode estar prestes à ruína. Segundo ponto, ele era um homem arrogante. Por que ele era arrogante? Presta atenção. Ele já estava no final do seu império. Dário, que era um outro rei, que estava entrando nas terras da Babilônia. Os medos e os persas já tinham cercado a Babilônia. Eles estavam prontos para invadir a Babilônia. Mas Belsassar não estava nem aí, porque ele era arrogante. Porque ele achava que a Babilônia era intransponível. Ele achava que a Babilônia era invencível. Ele sabia que a Babilônia estava cercada pelos medos e persas. Mas o arrogante, ele confia em si e não nos outros. O arrogante, ele olha só para si. Ele acha que ele tem o controle de todas as coisas. Belsassar, ele sabia da presença do império, dos medos e dos persas ao redor. Mas qual era a confiança de Belsassar? A confiança de Belsassar era na sua própria força. Era na cidade que eles tinham construído. Porque ele confiava no que? Que a minha cidade, a Babilônia, tem quantos quilômetros de muro? 96 quilômetros de muro. Irmão, já imaginou? 96 quilômetros de muro. Quanto era a altura? 30 metros de altura. 3 carros poderiam andar em cima dos muros, guardando. Ele confiava nas suas 1.200 torres de vigia. Ele confiava nos seus 25 portões de cobre. Ele confiava que o Nilo atravessava a Babilônia do norte ao sul. Ora, por qualquer invasão que nós tivermos, nós estaremos aqui, nós somos autossobreviventes. Ele acreditava que a Babilônia era intransponível, era invencível. Então ele se torna arrogante. É por isso que o cerco estava em volta, mas ele era arrogante. Ele confiava no quê? Ele confiava na sua construção. Ele confiava na sua cidade bélica. E a arrogância nos leva à ruína, irmãos. Nós devemos aprender uma coisa: nós precisamos confiar exclusivamente no Senhor. O arrogante não prevalece. Aquele que acha que sobe no púlpito e que vence com as suas próprias palavras, você, querido, está à beira de ter o seu império ruído. Você que acha que sobe no púlpito e canta com as suas próprias técnicas, você está à beira da ruína. Se você ensina baseando na sua própria força, no seu próprio conhecimento, na sua própria gama de variedades de conhecimento acadêmico, teológico, linguístico, gramático, histórico, você está à beira da ruína. Você precisa da unção e da graça de Deus na sua vida. Se você ensina escola bíblica dominical baseado naquilo que você simplesmente ouve de mim, do Dr. Canamuru e de outras pessoas, do Henrique, do pessoal lá do estado do Paraná, você está perdido. Você precisa da unção e da graça do Espírito Santo de Deus. A arrogância nos leva à ruína. Terceira coisa que fez com que eles perecessem, que o império viesse a perecer, eles tiveram Belsassar, ele teve descaso com o momento. Ele não olhou para a situação real que ele estava vivendo. No verso 1, a Bíblia diz que o rei lhe dá uma grande festa num dia que ele poderia ter uma grande ruína. Ele não estava nem aí para o momento que ele estava vivendo. Ele estava fazendo uma festa nababesca no dia mais fatídico de sua vida. Oswaldo Littes vai dizer que quanto maior a festa,
maior a glória do festeiro. Belsazar estava no topo, ele não estava nem aí com Dário, que estava cercando Babilônia, porque ele confiava em si, na força do seu império. Você sabe o que eles estavam querendo? Prazer e diversão. A maior cidade do mundo estava sendo tomada, e o rei e os nobres estavam bebendo e se divertindo. Eles estavam à beira de um abismo e não se apercebiam disso, irmãos. Isso é um outro sintoma da queda da ruína, quando você não se apercebe de que o momento que você está vivendo. Ele estava vivendo um caos, ele estava vivendo uma iminente intervenção de um outro país, mas ele não deu bola para isso. Isso me preocupa, porque muitas pessoas não percebem a real situação que está vivendo. Ele está fraco espiritual, mas ele não busca a Deus. Ele está fraco na igreja e ele acha que com os seus próprios méritos, com as suas próprias forças, eles vão conseguir vencer a malignidade em vossos corações. Tem pessoas que não se apercebem da frieza espiritual que tomou conta da sua vida. Ele não se apercebe do perigo que está à porta. Ele não se apercebe de que as coisas não estão indo bem. Ele não se apercebe. E o que ele prioriza? Prazeres, diversão. O que ele prioriza? Um dia pode mudar, um dia vai dar certo. Não, Deus não faz essas coisas não. Você acha que Deus vai me punir por causa disso? Não, ele não se apercebe. Irmão, abra os seus olhos espirituais. Faça uma leitura do seu momento. E se essa leitura for de fraqueza, se essa leitura for de desânimo, peça para que o Espírito de Deus lhe dê ânimo, lhe dê força. Faça uma leitura da sua vida, avalie o teu momento, e se o seu momento for crítico, peça para Ele lhe proteger, peça para Ele lhe dar força, porque a mais absoluta certeza que Deus dará força para a tua vida. Mas não faça igual Belsazar, não faça uma festa, não se diverte, não entre em prazeres, quando o seu império está prestes a ruir. Não se satisfaça com as coisas desse mundo, enquanto o seu império, que Deus lhe deu, está prestes a ruir. Faça uma leitura digna do seu momento. Eles estavam à beira de um abismo e não se aperceberam disso. Muitas pessoas também não se apercebem do risco que correm, estão à beira da morte, estão nas garras do juízo de Deus e continuam anestesiadas pelos seus próprios pecados. É por isso que você está ouvindo essa aula, porque Deus está agora te dando uma vacina de ânimo, e é isso que eu quero que vocês levem para a classe de vocês, é isso que eu quero que vocês levem para as suas classes, esse alerta espiritual, que eles se tomem conta da sua real situação, e se for possível, peça a misericórdia de Deus, que o nosso Deus está pronto para reerguer aquilo que nós mesmos às vezes destruímos. Agora vamos para o quarto ponto. Queridos, o quarto motivo é a perca da sensibilidade. O verso 1 e verso 2 diz: bebeu vinho na presença dos mil. E no verso 2 diz: e havendo degustado o vinho. Percebe uma coisa, eu quero que vocês percebam aqui a palavra vinho. A Bíblia diz que ele bebeu vinho na presença dos mil. E o verso número 2 diz: havendo degustado o vinho, ou saboreado o vinho. Se vocês forem ler algumas obras de alguns teólogos aí, eles vão falar que era costume do rei da época beber vinho na presença das pessoas. Mas eu não quero me ater a isso. Eu quero me ater a uma revelação que Deus me deu nesse texto. Porque Daniel, de uma forma muito enfática, ele diz, tanto no verso 1 quanto no verso 2, depois ele vai falar no verso 3 e no verso 4 também, mas no verso 1 e no verso 2, ele usa a palavra vinho antes de uma atitude ímpia de Belsazar. E o que eu quero que vocês atentem é para o verso número 2, a palavra degustar. Na nossa Bíblia, o verso 2 diz assim: havendo Belsazar
provado o vinho. Preste atenção, o verbo provar aqui, provar do vinho é degustar o vinho. Aqui significa o seguinte: havendo Belsazar percebido o sabor do vinho, depois que ele degustou, depois que ele internalizou o verdadeiro sabor do vinho, depois que ele sentiu o prazer, depois que esse sabor mexeu com a sua mente, foi que ele pediu para trazer o que? Para que trouxesse os utensílios de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém. É por isso que eu disse que o quarto motivo de perder, o quarto motivo que o nosso império pode ruir, é a perca da sensibilidade. Por quê? Porque o texto diz que quando ele degustou, quando ele percebeu o sabor do vinho, ele perdeu o sabor pelas coisas de Deus. É isso que eu quero que vocês percebam. O vinho fez com que ele perdesse a sensibilidade pelas coisas divinas. É isso que eu quero que vocês percebam, que o vinho tirou a perca da sensibilidade de Deus. Quando nós degustamos outra coisa que não seja a presença de Deus, nós perdemos o valor pelas coisas sagradas. Depois de ter saboreado o vinho, ele perde o sabor pelas coisas de Deus. É por isso que Paulo diz a carta aos Efésios: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que ele estava querendo dizer aqui? Não percam o sabor pelas coisas divinas, não percam o sabor pelas coisas sagradas, não percam o sabor porque você perde a sensibilidade de Deus. E ele aqui perdeu a sensibilidade das coisas de Deus. E quinto motivo que o nosso império pode ruir-se: quando perdemos a sensibilidade de Deus, profanamos o sagrado. Depois que ele degustou do vinho, depois que ele saboreou o vinho, ele perdeu a sensibilidade das coisas sagradas. E depois que ele perdeu a sensibilidade das coisas sagradas, é por isso, querido, que eu quero que vocês me ajudem no projeto Malaquias, tá? Porque eu preciso montar um estúdio. Para mim, eu não tenho um estúdio, né? Depois passa esses abençoados aí, né? Aí acaba atrapalhando a nossa aula. É por isso que eu quero que vocês me ajudem no projeto Malaquias. Vai ser um projeto também educacional e um projeto missionário também. Faça isso com amor e com carinho. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a vida de vocês. O quinto: sempre quando perdemos a sensibilidade de Deus, profanamos o sagrado. No verso de número 3, então trouxeram os utensílios de ouro que tinha tirado do templo. O versículo 3 deixa muito bem claro que ele não se importou com o sagrado. E aqui, sabe o que eu aprendo? O perigo de mundanizar o que Deus santificou. Eles trouxeram coisas sagradas. Presta atenção, Belsazar foi um homem tão ímpio, mais ímpio do que Nabucodonosor, mais ímpio do que o seu pai Nabonido, mais ímpio do que os outros da sua casa, da sua família, que os outros deixaram lá, mas ele não, ele teve o gosto de provocar Deus. Você sabe o que Belsazar fez? Ele mundanizou o que Deus tinha santificado. E nós estamos percebendo isso nos nossos dias. Pessoas mundanizando aquilo que Deus santificou. Eu quero que vocês reflitam também sobre as coisas consagradas a Deus dentro da igreja. Eu estou gravando aqui no templo central da Assembleia de Deus, do Ministério do Belém, aqui em Caçapava, no interior do estado de São Paulo. Aqui é a minha igreja, o fundo do púlpito da nossa igreja. Desse lado meu, aqui do meu lado esquerdo, tem a bateria, tem o teclado, tem os instrumentos. Já imaginou um dos nossos músicos pegar esses instrumentos e levar para uma sala de rock, um show de rock, um show sertanejo universitário, um casamento profano, onde vai se tocar coisas profanas, e pega um instrumento que louvam a Deus e coloca naquele lugar? Reflita sobre isso. Foi isso que ele fez.
Foi isso que eles fizeram. Eles beberam coisas que Deus tinha santificado e ofereceram para outros deuses. Eles profanaram o sagrado. Sexta coisa que pode ruir o nosso ministério, o nosso império, é quando adoramos outra coisa que não seja Ele. Isso tem me preocupado, porque nós estamos vivendo um evangelho hoje, porque a única diferença entre nós evangélicos e os católicos em referente à idolatria é que eles adoram imagens, coisas que eles fazem, coisa estática, e nós adoramos pessoas que nós vemos, pessoas que andamos conosco. Essa é a única diferença. Nós adoramos pastores que estão na mídia, adoramos cantores em evidência, adoramos o profeta, adoramos a profetinha ali da esquina, nós adoramos pessoas que parecem ter um nível muito mais intelectualizado do que nós, um nível espiritual maior do que nós passamos a adorar essas coisas, e o meu ministério ele entra em decadência quando eu passo a adorar outra coisa que não seja Deus. Por isso que eu sempre falo, a Ele pertence a honra, a glória e o louvor, desde agora e para sempre. É para Ele que vivemos, é por causa dEle que existimos, e é por causa dEle que nos movemos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu adoro outra coisa que não seja Ele, que não seja o eterno, o meu ministério vai entrar em falência, ele vai ruir de uma forma inesperada. Sétimo ponto, sétimo motivo, por que o meu ministério vem a ruir? Isso nós encontramos no verso 4. Agora o sétimo motivo, você vai dar um pulo lá para o verso de número 22. Quando nós não abraçamos as oportunidades que Deus nos dá. Eu queria que você lesse o verso de número 22, e diz assim: e tu, seu filho Beltsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste que tinha conhecimento de tudo isto. Por quê? Porque quando Daniel é chamado, ele chega no verso 12, na presença do rei, e no verso 17, quando ele renega aquilo que o rei tinha dado para ele, que nós vamos ver daqui um pouco, o que ele faz? Ele conta uma história para Beltsazar. E ele chega no verso de número 20, no verso de número 22 e disse: Beltsazar, você não abraçou as oportunidades que você tinha. Daniel disse para Beltsazar: Beltsazar, você foi um homem que testemunhou as obras de Deus dentro da sua própria casa, mas você as desprezou. Você viu o que Deus fez na sua própria casa. Por quê? Porque ele era da família real. Ele viu o seu pai, Nabucodonosor. Eu sei que o pai dele era Nabonido, mas a expressão pai aqui no original, tá? Ela pode dar a ideia de pai mesmo, de avô, bisavô, de trisavô, e aí por aí vai. Ou seja, é a descendência. É por isso que o texto trata Beltsazar como tendo pai Nabucodonosor, porque fazia parte da linhagem. Então é por isso que nós colocamos aqui pai também, para não fugir do texto. Mas nós sabemos que o pai dele foi Nabonido. Amém? Isso é só para questão de conhecimento, né? Mas olha só, ele não abraçou as oportunidades. Ele viu o seu pai, o seu descendente, o Nabucodonosor, foi convertido a Deus. Beltsazar, ele presenciou todos os acontecimentos relatados desde o capítulo 1 até o capítulo 4 de Daniel. Ele viu Daniel sendo fiel na universidade. Ele presenciou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego não se contaminando com os manjares do rei. Ele soube dessa história, ele soube deste fato. Ele soube do capítulo 2, do sonho que teve Nabucodonosor. E ele viu que ninguém podia interpretar. Ele viu que esse homem não dormia. Ele presenciou esse fato. E ele viu o que Daniel fez por intermédio de Deus. Ele devia ter a idade mais ou menos, Beltsazar, segundo alguns teólogos, diz que ele devia ter a idade aproximada de Daniel. Então ele viu o testemunho de Daniel, bem como ele viu o testemunho dos amigos de Daniel. Ele viu
como Deus libertou os amigos de Daniel da fornalha. Ele viu, ele soube de quando todo mundo adorou aquela imagem. Os 3 amigos ficaram de pé. E ele soube que esses 3 amigos foram jogados na fornalha, mas o 4º homem apareceu. Eles souberam que para esses 3 amigos era muito mais importante morrer do que pecar contra Deus. Era muito mais importante a fidelidade do que a infidelidade a Deus. Belsassar soube de todas essas histórias. Ele viu como foi arrancado Nabucodonosor do seu trono. Ele viu que aquele Nabucodonosor foi acometido de uma doença, quem sabe a licantropia, quem sabe a boa antropia. Mas ele presenciou aquele homem poderoso, agora com sentimento de animal, ia lá para o meio do mato, fazer o que? Comer. Ficou morando lá, a chuva molhava ele. Era um homem que achava que era um animal, porque Deus tinha mudado o seu coração, de um coração de homem para um coração de carne, para um coração de animal. Ele viu que Nabucodonosor foi humilhado até reconhecer a soberania de Deus e se converter. Belsassar foi um homem que desprezou o conhecimento de Deus e não deu a glória devida, a despeito de conhecer a verdade. Olha o verso de número 22. Ainda que soubeste de tudo isso, você soube da verdade, você soube dos fatos, você soube de tudo o que aconteceu na tua família, mas você não deu bola. A impiedade produz a perversão. O desprezo do conhecimento de Deus leva o homem a uma vida dissoluta moralmente. Belsassar, presta atenção, ele conhecia a verdade, mas não foi dirigida por ela, querido. Não basta conhecer os fatos, não basta conhecer uma verdade, essa verdade tem que nos guiar, essa verdade tem que nos orientar. Está cheio na igreja de pessoas conhecidas, pessoas, aquele sabidão, ele sabe de tudo, ele se conhece de Gênesis a Apocalipse, ele conhece a verdade, mas a verdade não conhece ele. Ele lê a Bíblia, ele marca a Bíblia, mas a Bíblia não os marca. Belsassar era isso, ele sabia dos fatos, mas dos fatos não sabia dele. Os fatos não tinham marcado a vida dele, os fatos não tinham modelado Belsassar. Belsassar conhecia a verdade, mas não era dirigida por ela. Ele conhecia a verdade, mas rejeitou deliberadamente para viver regaladamente em seu pecado. O conhecimento das coisas de Deus nos torna mais responsáveis. Presta atenção, à medida que eu vou crescendo na fé, me torna mais responsáveis. O conhecimento que Belsassar teve da ação de Deus dentro da sua casa fez com que ele fosse mais responsável, ou precisava se tornar mais responsável diante de Deus, mas ele deliberadamente, ele rejeita essa verdade, e vive, e começa a viver agora regaladamente no pecado. O conhecimento das coisas de Deus nos torna responsáveis. Presta atenção, o rei Belsassar, ele morreu, ele pereceu, não por falta de luz, mas por cegueira deliberada. Ele pereceu não por ignorância, não porque ele não conhecia os fatos, mas por rebeldia. Ele sabia o que tinha acontecido, mas de forma rebelde. A rebelião do homem contra Deus neutraliza o poder de ele reconhecer que Deus está no controle. E depois de eu apresentar são alguns fatos, tem muitos outros fatos, mas o tempo é muito escasso. Aí eu escrevi assim: aí começa a queda do nosso império. Então, quando o nosso império começa a ruir? Depois daqueles 7 pontos que eu apresentei. E aí, quando o meu império começa a ruir, agora eu vou apresentar alguns passos, alguns pontos, algumas coisas que começam a acontecer. Quando o meu império começa a ruir.
O que acontece quando o meu império começa a ruir? Primeiro, nós aprendemos uma coisa: o meu império vem a ruir quando Deus intervém nele. Verso de número 5. Deus interviu no ministério de Belsazar. A Bíblia diz que ele viu a mão de um homem e dedos de homem. Apareceu em frente, de frente a um candelabro. E aquela mão, sem auxílio de nada, começou a escrever palavras na parede, no reboco daquela parede. Significa literalmente que aquele reboco começou a ser raspado por uma escritura. Não foi a escritura de um lápis, que você pegava uma caneta e escrevia um giz, não, deixou marca no reboco. É como essas frestinhas brancas que tem aqui. A mão e aqueles dedos deixou a marca registrada naquele reboco. Não tinha como pintar em cima, tinha que rebocar de novo. Deus queria deixar uma coisa muito bem gravada no coração de Belsazar. A hora dele estava chegando. Então o Eterno, ele começa a escrever de forma literal. Ele crava, ele rasga a parede e começa a escrever. E nós vamos ver o que ele escreveu. E ele escreve de frente do candelabro, de frente da menorá. Hoje na cultura judaica, hoje em Israel, a palavra menorá, ela tem a ideia de abajur. Sabe esses abajurzinhos que vocês têm na casa de vocês, que serve para alumiar o ambiente, para trazer luz, claridade? É essa a ideia. Perceba que Deus escreve de frente do candelabro, de frente aonde tinha um abajur. Por quê? Porque essa festa era de noite. E Deus escreve às claras. De frente do candelabro significa tudo que Deus faz, Ele não oculta a ninguém. Ele faz de forma clara e objetiva. Ele queria ser transparente. É por isso que ele escreve em frente do candelabro, aonde tinha luz, para todo mundo olhar e ver, inclusive o rei. E tão verdade é que quando Deus intervém, a Bíblia diz que Deus coloca ali em frente do candelabro, porque ele queria que uma testemunha fosse singular, fosse privilegiada. E ele queria especificamente, não que os convidados lessem e vissem, mas o texto tem um capricho de relatar que o rei viu a mão escrevendo na parede. O rei viu. Deus queria humilhar. Deus queria apresentar agora a conta para ele. Então Deus intervém na história do homem. Quando a nossa ruína, ela chega, a segunda coisa que eu aprendo, que a nossa alegria se transforma em tristeza e em pavor, verso de número 6. Enquanto eles celebravam aos seus deuses, bebendo vinhos nos vasos que tinham tirado do templo do Senhor, trazido de Jerusalém, no mesmo instante aparecem uns dedos escrevendo na parede. Oswaldo Littes, ele comentando sobre esse episódio, ele diz o seguinte: o ruído dos copos e das taças cessou, as conversas emudeceu, as mãos ficaram imóveis. Em poucos segundos, todo o ambiente estava transformado num palco de medo e de horror. Aí eu acrescento: a alegria do rei e de seus convidados acaba. A festa tinha terminado. O desespero toma conta de todos. O desespero tomou conta de todos. O rei fica empalidecido. Os seus joelhos batem um no outro. A festa tinha acabado. Por quê? Porque Deus estava intervindo naquela festa. Quando a nossa ruína chega, a alegria se transforma em tristeza.
E você sabe o que eu aprendo aqui ainda mais? Eu aprendo que a alegria do pecador, ela dura pouco. Teve um teólogo que ele disse que, sobre esse episódio, que num piscar de olhos, tudo terminou para o monarca arrogante. Num piscar de olhos, nenhum detalhe, numa simples escrita na parede, tudo tinha terminado. Acabava toda aquela pompa, aquela glória, aquela gloriosa festa que ele estava ostentando no verso de número 1, mostrando a sua arrogância, ostentando o seu poderio, acabou naquele momento. Aquelas 4 palavras que apareceram naquela parede, era como a conta que o garçom nos traz no final da nossa refeição. Quando nós vamos comer em algum lugar, uma pizza, um almoço, um jantar, na hora que nós terminamos de comer, o garçom vem com a conta. Ele traz a canetinha, a conta, está aqui, Senhor. Naquele momento, era como se Deus apresentasse para Belsazar: Belsazar, está aqui a tua conta, é hora do acerto. É hora de nós acertarmos as nossas contas. Quando o nosso império ele vem à ruína, a terceira coisa que nós aprendemos é que os nossos sentimentos eles são mudados. No verso de número 6 nós aprendemos isso, que 4 coisas aconteceram em Belsazar. Primeiro, mudou o seu semblante. Segundo, pensamentos turbaram. Terceiro, as juntas dos lombos se relaxaram. E quarta coisa que aconteceu, os seus joelhos batiam um com o outro. O texto no original diz literalmente, chocava-se um ao outro, chocar-se contra. Quando Deus intervém na história, quando o meu ministério ele vem à ruína, essas 4 coisas acontecem no meu ministério. Deus trabalha no meu sentimento, e quando Deus trabalha no meu sentimento, Ele muda o meu semblante. Por quê? Porque Ele provoca mudança. Os meus pensamentos começam a ser perturbados. É como se Deus colocasse uma flecha, presta atenção, dentro da mente de Belsazar, e essa flecha fosse inflamada pelo fogo divino. Ficou perturbando a mente de Belsazar. Quando o meu império ele está prestes a ruir, ou ele vem a ruir, nós entendemos uma outra coisa, que quando Deus faz algo, somente os espirituais entendem aquilo. Belsazar ficou louco. Ele chama todos os sábios, do verso 7 ao verso 9, ele chama todo mundo, e foi todo mundo lá. E ele diz: olha, quem pode me interpretar isso? Quando Deus faz algo, só os espirituais entendem. A equipe que ele leva lá, ele leva magos, astrólogos, feiticeiros, os caldeus, mas ninguém soube interpretar. Por quê? Porque era obra divina. O que para uns está claro, para outros está obscuro. A presença, a vinda dos magos e a não interpretação. Eu aprendo uma outra coisa, que a sabedoria humana, ela não pode ajudar um homem aflito, quando esse homem está em rebelião contra Deus. Quando um homem está em rebelião contra Deus, e Deus está tratando com esse homem, a sabedoria humana, ela não é capaz de aliviar o seu sofrimento. É por isso que eles não souberam interpretar aquilo. E o que acontece? Eu aprendo uma outra verdade. Qual é a outra verdade? Do verso 10 ao verso de número 11. Que chega a rainha. Eu não quero entrar no detalhe quem era a rainha. Para Calvino, a rainha era uma pessoa. Para outros teólogos, a rainha era mãe desse próprio personagem, né? Mas eu não quero entrar nessa questão. Mas o que chama mais atenção é que quando o nosso império vem à ruína, ou está sendo arruinado, qualquer tentativa de minimizar a nossa dor estará decretando
o nosso golpe final. A rainha chega e tenta minimizar. Ela soube que ele estava perturbado e disse: não, peraí, fica calmo. Tem um homem ali, por nome de Daniel. Esse Daniel, ele fez grandes coisas no passado. Ele desvendou sonhos de Nabucodonosor 2 vezes. Pode ficar tranquilo, ele vai solucionar o seu problema. Mas o que eu aprendo? Quando pessoas tentam minimizar a minha dor, quando estou sendo aflito por Deus, essas pessoas estão decretando o meu golpe final. Eles estão dentro do projeto de Deus para aniquilar a minha história. Aquela rainha, ela estava querendo minimizar a dor de Beltsazar, mas mal sabia ela que aquele homem que entraria daria o golpe final, o golpe de misericórdia na vida de Beltsazar. Sexta coisa que eu aprendo: Deus sempre tem os seus. Do verso 12 ao verso 16. Quem é que entra? Daniel. No meio daquela conturbada festa, no meio daquele alvoroço tudo, surge um homem. Porque Deus tinha escolhido ele para interpretações de sonhos. Vem Daniel. E Daniel vem de uma forma honesta. Daniel vem de uma forma bíblica. E ele vem de uma forma pura. Porque no verso 17 eu aprendo uma outra verdade: que Daniel não vendeu o seu ministério. Ele ofereceu riqueza, ele ofereceu várias coisas para Daniel. Mas Daniel, no verso número 17, ele diz: rei, fica essas coisas para ti. Eu não preciso dessas coisas, eu não vendo o meu ministério. Eu fico perplexo de ver hoje pessoas negociando o evangelho, pessoas negociando a palavra de Deus. Eu sou a favor da oferta para aquele que trabalha. A Bíblia, eu não posso ir contra a palavra de Deus. O que eu sou contra é aqueles que ficam negociando de forma absurda uma ministração da palavra de Deus. Isso eu sou contra. A palavra de Deus, ela é contra. Eu não posso aceitar isso. Daniel, ele não vendeu o seu ministério. Meu irmão, não vende o seu ministério. Minha irmã, não venda o seu ministério. Vamos nos guardar de qualquer oferta diabólica, de qualquer coisa que tenta nos corromper de forma ímpia, de forma mundana. A oferta para aquele que trabalha é honesta. E eu sou a favor de pessoas que vivem integralmente da obra ser sustentado pela igreja. Eu estou falando aqui dos absurdos. O que eu estou falando aqui é da roubalheira. O que eu estou falando aqui é pessoas que ficam negociando o evangelho. Eu conheço pastores, eu conheço pregadores, que eu já tive o prazer de convidá-los, mas eles faltaram no dia. Por quê? Porque em uma outra igreja ofereceram um valor maior. Nós oferecemos R$500, mas a outra igreja com certeza cobriu essa oferta, e eles nos deixaram na mão para atender uma outra oferta. Isso é pecado. Isso é negociar o evangelho. Isso não é ter o sentimento bíblico no seu coração. Daniel não se vendeu ao seu ministério, ele guardou o seu ministério. Uma outra coisa que eu aprendo: quando o nosso ministério ele está prestes a ruir, Deus, ele vem mostrando a conta para nós. Verso de número 25. Apareceu aquela inscrição na parede. E o que apareceu ali? 3 palavras, um propósito. Apareceu ali: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. São 4 palavras, mas na verdade são 3 palavras, porque a primeira é repetitiva: Mene, Mene. Mas ali aparece Mene, Tekel, Upharsin. 3 palavras e um propósito. No verso número 25 nós aprendemos uma coisa: que um dia a conta chega. Um dia o garçom, ele apresenta a conta e ele diz: é hora de pagar. É hora de colher aquilo que você plantou. E o que significa Mene, Mene, Tekel, Upharsin? A palavra Mene significa contar.
significa fixar limite de algo. A palavra mene, ela traz na minha mente que existe um tempo contado para Deus. Quando aparece aquela inscrição, Daniel a interpreta da seguinte forma: Beltsazar, os seus dias acabou, os seus dias estão contados. Deus decidiu trazer fim ao seu reinado. Olha, a tua história vai acabar aqui. O período do seu governo havia terminado. Durante todos aqueles anos, Deus tinha dado oportunidades a ele, mas ele não quis, ele recusou. Aí entra o verso de número 26, Deus disse para ele: basta, acabou. Mene, mene, eu contei, os seus dias já foram contados, não tem mais como prolongar os seus dias, não tem como mais prolongar a tua história. Existe um tempo determinado para você, Beltsazar, e chegou o seu tempo. Chegou, acabou, as oportunidades já foram dadas e você não aceitou. Segunda palavra, tekel. Tekel significa ser pesado, pode significar leve ou ter falta de peso. A palavra tekel, ela significa na prática que Deus pesou cada atitude da vida de Beltsazar. Deus tomou nota de todas as oportunidades que Beltsazar rejeitara desde a sua juventude. Deus anotou todos os convites que ele desprezara. Deus escreveu, portanto, na parede a sua história, os seus pecados ocultos e conhecidos. Deus escreveu ali naquela parede suas desordens, suas bebedeiras. Deus escreveu ali a sua rejeição, as coisas santas e suas resistências. Deus escreveu ali naquela parede as coisas espirituais, foram todas pesadas na balança de Deus. O Senhor pesou ele na balança. Deus pesou o seu orgulho e a sua soberba. Tudo foi na balança de Deus. Deus ponderou sua vida do princípio ao fim. E qual foi o resultado? Falta peso. Falta alguma coisa. Você foi achado em falta. E a nossa terceira palavra e última é ufacim. A palavra ufacim, ela significa no original dividir, romper com algo. Vem da palavra peres, vem de um verbo, que esse verbo significa dividir, significa fracionar algo. Deus estava dizendo para Beltsazar: olha, acabou. Eu vou dividir aquilo que é teu. Eu vou dividir ainda nessa noite com os medos e com os persas aquilo que eu tinha dado para vocês. E a Bíblia diz que naquela mesma noite, Dário, junto com as suas tropas, desvia o curso do rio Eufrates. Para quê? Porque não tinha como entrar, então ele desviou o curso do Eufrates. Eles entram pelo caminho, eles passam debaixo dos poderosos muros da Babilônia. E eles entram em seco. Dário, mais 2 homens, eles entram naquela vielinha. E ali vem todo o seu exército. E a Bíblia diz que eles matam a Beltsazar naquela noite. Eles entram na Babilônia, eles abrem os portões, e o império e os exércitos medos e persas entram dentro da Babilônia. Mas o que me deixa mais chocado, que foi no final que Daniel faz a interpretação de Mene, Tekel, Ufacim. Ele tem o capricho de olhar para Daniel e dizer para um dos seus grandes, um dos seus servos: olha, vista Daniel. Isso está no verso de número 29. Então mandou Beltsazar que vestisse Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro no pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Sabe o que me preocupa?
que esse homem foi tão ímpio, que mesmo depois de ouvir a sentença de Deus, ele não clama por misericórdia. Você sabe o que eu aprendo aqui? Que existem momentos na vida que não é hora de promover pessoas, mas momentos de nos promoverem, ou seja, de mudarmos de posição. Não era a hora de ele exaltar Daniel, era a hora de ele se arrepender, era a hora de ele lançar-se diante de Deus e pedir misericórdia a Deus, reconhecer os seus erros, reconhecer os seus fracassos. Queridos, é isso que essa lição ela nos ensina, que nós precisamos tomar cuidado, que o meu império, que o teu império um dia pode ruir, um dia pode aparecer para nós o farcinho, pode aparecer pesado foste e achado em falta, e dividido será o teu reino. Mas a minha oração nessa aula é que seja que Deus nos guarda, que Deus nos livra, que nós possamos terminar o nosso ministério de forma gloriosa, que eu possa terminar esse meu ministério de forma digna. Se essa for a minha última aula que eu estou gravando, e se nunca mais vocês me verem aqui, porque eu parti para a eternidade, eu tenho a mais absoluta certeza de uma coisa, que eu fiz para a glória do nome do Senhor dos Exércitos. Tenha isso na sua mente. Eu tenho a mais absoluta certeza que um dia meu ministério vai terminar, mas eu quero terminar ele bem. Eu não quero terminar como a Babilônia terminou, e nem como Saul terminou, mas eu quero terminar o meu ministério para a glória de Deus. E é isso o desejo do meu coração, é que vocês terminem o ministério de vocês debaixo da unção e da graça de Deus. Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue nos guardando e nos preservando. Até semana que vem, querendo Deus.